Olá, alunos! A atividade 2, da página 67 do caderno do aluno, é sobre pares ordenados e sua localização no plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano, ele serve para determinar uma localização. E ele é feito por pontos no plano cartesiano, onde eu tenho os pares ordenados. Ele foi inventado por um matemático filósofo chamado René Descartes, tá? E ele seguiu como referência dois pontos, que são duas retas perpendiculares, onde os pontos se encontram. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o desenho das retas perpendiculares, tá? Onde eu tenho o meu eixo central, que é o ponto de partida, o ponto inicial, e tenho o eixo aqui em vermelho, é chamado de eixo das abscissas, que é o eixo X. E esse em verde, essa linha em verde, que intercepta aqui a linha vermelha, é chamado de eixo das ordenadas, o eixo Y, tá? E nessas duas linhas, nessas duas retas que se interceptam, eu tenho os números que eu vou utilizar para determinar os pontos das ordenadas. Então, vamos lá a questão. É a atividade 2, 2.1. Construa em uma folha de papel quadriculado o plano cartesiano e localize os seguintes pares ordenados. Então, eu tenho lá, olha, ponto A, par ordenado -1 e o 2. B, 0 e 3, C, 2 e -1, D, 3 e 0, E, 4 e 5, F, 0 e 0, G, 5 e 4. Para mim localizar esses pontos no plano cartesiano, primeiramente, eu vou precisar saber onde está meu eixo das abscissas, que é o eixo X, essa linha horizontal, e onde está meu eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, seguindo pela ordem, sempre os pontos das ordenadas, ele vem formando primeiro os valores de X, depois os valores de Y. Sempre nessa ordem. Primeiro X, depois o Y. Então, vamos lá, olha. No ponto A, eu tenho -1, que representa X, e 2, que representa Y. Então, são dois pares ordenados aqui, onde eu vou ligar e vou encontrar a minha coordenada cartesiana. Então, vamos lá. -1 de X. Então, -1 está do meu lado esquerdo. -1, tá aqui. -1 de X, a linha de X. Com 2 de Y. Então, 2 é positivo para cima, tá aqui. Então, -1 de X com 2 de Y, tá aqui. Eu vou ligar os pontos. O ponto de encontro forma uma coordenada, tá? -1 de X com 2 de Y. Então, esse vai ser meu ponto A. Continuando agora. Meu ponto B, 0 de X com 3 de Y. Lembra que eu falei que o ponto de origem é sempre no encontro das duas semirretas aqui que se interceptam? Então, eu vou apenas anotar o Y, porque o 3 já está aqui, ó, no 0. Aliás, o 0 está aqui e eu tenho que anotar o 3. O 3 de Y subindo. Marco o ponto no 3. Tá? Então, sempre que eu tiver 0 e outro número, eu vou marcar sempre o ponto no outro número, não no 0. Agora o C, 2 e -1. 2 de X, tá aqui, linha do X, ó. 2 do X com -1 de Y. Então, Y é essa linha, então desce, ó, -1 tá aqui. Então, 2 de X com -1 de Y, ligando, a coordenada vai ser justamente nesse ponto. Então, esse daqui vai ser meu ponto C. E esse aqui, que eu informei, é o ponto B. Próximo D, 3 de X, 0 de Y. Então, 3 de X com 0 de Y. Então, eu vou anotar, o pontinho vai ficar no 3. Então, esse aqui é meu ponto D. Próximo, E, 4 de X com 5 de Y. Então, 4 de X, que vai encontrar 5 de Y. Tá aqui. O ponto de encontro deles forma a coordenada. Então, aqui eu vou anotar o ponto E. Próximo, ponto F, 0 e 0. Apenas demarco aqui na origem, no ponto inicial, 0 e 0. Então, esse aqui vai ser o ponto F. Próximo, G, 5 de X com 4 de Y. 5 de X com 4 de Y.
4 de Y subindo, formou aqui a coordenada, que vai ser minha letra G. Então, dessa maneira, ligando os pares ordenados do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas, eu formo a minha coordenada cartesiana pelos pontos de encontro, tá? Então, esse aqui é o eixo das abscissas. E o Y, é o eixo das ordenadas. Agora, a questão 2.2, analise os pontos que foram marcados no plano cartesiano. Para os pontos A e C, a localização foi a mesma? Justifica. Então, vamos lá. O ponto A está aqui e o ponto C está aqui. A localização foi a mesma? Não, não foi a mesma, tá? Mas o que eles têm em comum? Vamos prestar atenção. Observa-se que a abscissa da coordenada do ponto A aqui, olha, é -1 e 2. E é igual à ordenada do ponto C, só que ao contrário, 2 e -1. E observa que a distância entre elas é a mesma, olha. Esse daqui subindo pela esquerda aqui, pulou 2 casas. Esse no eixo das ordenadas. Agora, aqui no eixo das abscissas, também pulou 2 casas, tá? Então, na verdade, eles seguiram os mesmos pontos, só que na ordem inversa para x e y, tá? Aqui, no caso da ordenada aqui, deu -1 e 2. E aqui no eixo das abscissas deu 2 e -1. Tá? Então, a resposta para essa 2.2 é: a localização não foi a mesma. Observe-se aqui, a abscissa da coordenada do ponto A, -1 e 2, é igual à ordenada do ponto C, 2 e -1. Tá? Então, a ordenada do ponto A é igual à abscissa do ponto B. Porém, inversamente, os valores de x e de y. Mas a distância entre os pontos é a mesma. A questão 2.3 explique como localizou os pontos B e D. O ponto B está aqui e o ponto D está aqui. Veja que esses pontos, eles não tiveram a linha pontilhada de encontro. Por quê? Porque ele foi ligado com a origem, que é o 0. Né? O primeiro aqui foi 3 e 0. E depois eu tenho também 2 e 0. Aliás, 3 e 0. Então, ele está sendo localizado e o ponto está sendo informado apenas no número do eixo Y. A atividade 3 está na página 67 do caderno do aluno. O conteúdo é resultados de uma equação de primeiro grau com 2 variáveis. Como já vimos em aulas anteriores, variáveis são aquelas letras que determinamos para descobrir certo número, que vai ser a minha incógnita. Então, variável tem esse nome variável porque vai depender do valor que eu vou atribuir, tanto para x quanto para y. No caso aqui são 2 variáveis, eu posso determiná-las como x ou como y, ou como qualquer letra que possa determinar uma variável. Então, o exercício diz o seguinte, 3.1 da página 67, atividade 3. Observe o plano cartesiano abaixo, onde estão destacados alguns pontos pertencentes à reta que representa uma equação com 2 variáveis. Analise e registre na tabela abaixo quais são esses pontos. Então, como vocês podem observar aqui, olha, não dá para enxergar direito os números, então eu fiz uma tabela maior. Eu montei um plano cartesiano para a gente conseguir enxergar aqui as nossas coordenadas dos pares ordenados, das 2 variáveis. E quais são as variáveis? X e Y, tá? Onde o X representa o eixo das abscissas e o Y o eixo das ordenadas. E o ponto de encontro entre elas forma a coordenada cartesiana. Então, como vocês já podem ver, os pontos já estão determinados nessa reta, olha. Os pontos já estão determinados. O que o exercício pede é que eu determino qual é o ponto onde está A, B, C, D. Ou seja, qual é o par ordenado que representa A, B, C e D. Então, isso aqui a gente vai verificar aonde está o par ordenado. Então, sempre começando pelo eixo X aqui, olha. Vou começar pelo A. Eixo X, se você verificar, está bem no ponto 9. O ponto 9 aqui ligando
com o ponto 9 de x ligando com o eixo de y no ponto 2. Então, meu par ordenado aqui, ó, nesse caso, deixa eu delimitar com a caneta para ficar mais fácil. Olha, 9 subindo e se encontrando com o eixo y, 2. Aqui formou a coordenada, que é o ponto A. Então, eu vou determinar como 9 e 2. Então, aqui 9 e 2. 9 de x com 2 de y. Aí, no exercício, pede para determinar. Então, eu vou lá e colocar, entre parênteses, 9 de x, 2 de y. Esse é meu par ordenado que formou a coordenada. Próximo agora, B. Então, o ponto B, que é esse aqui. Então, eu vou procurar lá. Primeiro, começando pelo eixo x. Tá no menos 1. Então, eu vou ligar pontilhando. Menos 1 de x e o eixo y tá no menos 3. Então, menos 1 de x com menos 3 de y. Então, eu vou lá informar. Menos 1 de x com menos 3 de y. Formou o par ordenado. Próximo agora, lá no ponto C. Vamos ver aonde está ligando aqui. Ponto C, começando sempre pelo x. Então, tá, ó, menos 3. Se você delimitar a linha, você vai ver que está no menos 3. Menos 3 de x e y. Menos 4. Então, menos 3 de x com menos 4 de y. Formou o ponto C. Então, eu vou lá anotar menos 3 de x e menos 4 de y. E por último, que é o ponto D. Ponto D, primeiro ligando x, menos 7. Então, vamos ligar os pontinhos. Menos 7 de x com menos 6 de y. Formou mais um par ordenado. Menos 7 e menos 6. Menos 7 e menos 6. Então, com isso, eu tenho aqui os resultados de uma equação, apesar do problema não ter dado a equação, mas ele já deu aqui o gráfico pronto, me falando quais são os pares ordenados que eu tenho aqui no gráfico e eu tenho que informar. Isso daqui, ele representa duas variáveis, que é a variável x e a variável y, tá? Que veio de uma equação. Mais para frente, próximo exercício, a gente vai verificar melhor como que eu coloco no plano cartesiano os valores através da equação.